Boa noite a todos. Prazer tê-los aqui conosco essa noite. O Senac quer dar boas-vindas a todos vocês. E essa noite nós teremos um evento, uma palestra, que é patrocinada pelos cursos de pós-graduação aqui do Senac Campinas. Mais especificamente os cursos de Controladoria em Finanças e o curso de Gestão de Negócios. E essa noite nós vamos ter uma palestra que está relacionada à contabilidade e a negócios, né? Aliás, o tema da palestra está bem focado nisso. E eu gostaria de, antes, poder apresentar para vocês o palestrante, que é o professor mestre José Donizete Valentina. O professor Valentina, ele é bacharel em Ciências Contábeis, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele é empresário na área de contabilidade, auditoria, conselheiro do membro de Comissão de Desenvolvimento Científico do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. É diretor do Sindicato de Contabilistas de Campinas e Região. Ele é professor da pós-graduação e coordenador técnico do curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças do Senac Campinas. O professor Donizete, ele vai falar debaixo desse tema, a importância da contabilidade para o sucesso empresarial. Então eu convido o professor Donizete para poder palestrar para a gente. Bom, boa noite, né? Todas e a todas. É bastante conhecido, alguns aí que ainda não conheço, mas sejam bem-vindos. A chuva atrasou um pouco todo mundo, nós seguramos um pouco lá fora também, para ver se chegava mais alguém. Até eu que vai chegar atrasado também, dá para entender que não estava fácil. Fiz uma pergunta aqui, quem é da área da contabilidade? Tem uma galera aí. Quem é formado? Consegue ser que tem direito? Então bom, está bem equilibrado. Dá para vocês ajudar os demais aí. Bom, esse tema, né, todo ano aqui da pós, nós temos um tema que nós utilizamos para divulgar a nossa pós. Uma vez nós trouxemos ela aqui para Campinas, a Controladoria e Finanças, na qual que eu trabalho, né? Nós temos divulgado nesses anos e sempre tem tido procura, temos sempre montado boas turmas e tido um bom retorno. A palestra desse ano, o tema, nós estávamos debatendo aí um tema que pudesse ser recorrente ao momento, nós colocamos a importância da contabilidade para o sucesso empresarial. Ela vamos dizer assim, ela vai ter um conteúdo relativamente informativo, não é focada para o profissional de contabilidade, é focada para o usuário. Nós vamos ter informações aí que é para quem é usuário da área da contabilidade, para quem é empresário, né, para quem é controller, até para quem também está atuando na área, serve também. Ter uma ideia hoje, é um dilema que nós estamos vivendo. Eu atuo lá no Conselho Regional de Contabilidade, eu por ser conselheiro efetivo, é um cargo federal, e nós temos o quê? Julgamento de profissionais de contabilidade. Então você tem julgamento por N erros. Do outro lado, eu trabalho com auditoria, então também nós nos defrontamos com os problemas das empresas. E como eu também atuo representando o Estado de São Paulo, a divulgação dessa norma de contabilidade que está em vigor hoje, então nós temos tido o trabalho de acompanhar todo o desenvolvimento desse tema. Só que nós estamos deparando hoje com algumas situações que até normais, para se dizer, né? E algumas até questionáveis. E é justamente isso que eu gostaria de passar nessa palestra, quanto à adoção, ter a contabilidade, não ter, como ter, e quando tem, por que eu tenho que ter?
e os erros mais comuns. Então, ela foi desenvolvida numa sequência. Nós vamos passar um pouco o que levou, né, a ter o padrão contábil hoje no Brasil, quais são os órgãos. É bem introdutório. Aí na metade para frente nós vamos estar entrando numa parte mais prática. Aí no final eu vou ficar aberto para perguntas e respostas. É um tema muito amplo. Se for para fazer para valer, nós temos que ficar aqui no mínimo umas 4 horas. Como só me deram até 1 da manhã para ficar aqui, eu não vou ter condições, né, de ficar mais do que isso. Mas vamos lá. Vamos ver se tudo funciona. Bom, no primeiro momento, nós estamos falando não da contabilidade. Nós não estamos falando do Frei Luca Pacioli, não. Nós estamos falando do porquê que a contabilidade atualmente no Brasil, ela é, ou foi adotado no Brasil, o padrão internacional de contabilidade. Nós tivemos, desde onde foi o avanço tecnológico, o avanço da tecnologia, a globalização ela praticamente explodiu. Antes, quando falávamos de globalização, nós estávamos falando do quê? Montador de veículo, né? Você ficava pensando em montador de carro, tipo de coisa, globalização. Vinha na cabeça que um veículo era construído em várias partes do mundo e que empresas estavam chegando no Brasil. Eu, por exemplo, eu fui chefe de contabilidade da Bosch. E na época de você balança em alemão e tudo mais. E tinha o quê? A globalização na época eram as grandes empresas chegando no Brasil. Falava de grandes empresas. Você queria atuar, falar de globalização, você tinha que estar falando das multinacionais, das corporações. E o impacto que isso deu lá atrás, né, no mundo foi quase que segmentado no momento em que houve o desenvolvimento tecnológico que hoje nós vemos aí nos meios de comunicação. Isso fez com que as empresas, né, elas expandissem os seus territórios. Hoje nós não falamos mais de grandes empresas, nós falamos de que hoje mesmo nós recebemos o pessoal que está vindo da Itália, vindo da Alemanha, de várias partes aí do mundo, justamente com essa crise que está tendo lá fora. Muita gente está vindo aqui para o Brasil. E são empresas, não são pessoas físicas que estão vindo lá para arriscar aqui. São empresas, pequenas empresas lá que estão mandando, montaram sucursais, filiais, seja lá o que for, o gênero da empresa, aqui tem que ser uma outra pessoa jurídica, né? E eles estão vindo para o Brasil. Então a globalização, o que antes era um privilégio de poucos, hoje é algo mais comum do que você imagina, né? Você vai comprar o seu celular, você já está envolvido na globalização, até quando você abaixa um aplicativo. Então nós vemos o quê? A aproximação dos países e seus povos, né, com reflexo político, se a gente falar. Hoje você está aqui falando aqui do nosso, vamos lá, julgamento do mensalão. Todo mundo plugado aqui. Aposto que os países vizinhos estão acompanhando, os Estados Unidos também está acompanhando. Você quer falar sobre um presidente de um país aqui da região, é como se fosse problema nosso também, mas tem hora que você começa a ficar nervoso aqui, porque eles estão tendo problema aqui do lado, né? Só gente boa. E você tem também o quê? Problemas econômicos. Nós vemos aí tudo que está afetando, né, o mercado hoje. Tivemos até uma notícia, né? Se fala do momento econômico, tivemos porque as bolsas de valores, muito delas, as compras e vendas de ações, elas são muitas vezes por algoritmos, né? São programas de computador que estão fazendo as compras, literalmente dizendo o que comprar, o que vender. Teve, esses dias atrás, eu vi uma matéria que estava dizendo que durante, não sei se foi 1 minuto, uma coisa assim, a bolsa ficou 200% negativa, porque houve um erro lá no algoritmo, não sabe explicar o quê, em que ele detonou a bolsa, mas foi uma coisa que aconteceu em coisa de segundos ou minutos. Então nós vemos hoje assim, quando aconteceu em questão de segundos ou minutos, o mundo inteiro estava sabendo o que aconteceu, já virou notícia. Então o que é? Quando você fala em economia, hoje se alguém expirar lá no Japão, alguém grita saúde aqui, né? Culturais nem fala, né? Você liga a televisão, você está vendo Disney, Nickelodeon e outros nomes aí que nós vemos aí, música, infelizmente quem tem mais poder econômico é quem manda a cultura, né, para que os outros consumam, e nós vemos que isso daí é o que dita a regra, e ecológicos que nem se fala, né? Todo mundo aí está querendo cobrar responsabilidades, só que
muitos países aí estão fugindo delas. Você vai fazer crédito de carbono aqui no Brasil, e você vende o papel chamado, né, o crédito de carbono, você faz a plantação que vende. O maior consumidor que tem é a China. Então, quer dizer, você plantou uma árvore aqui, você está vendendo o direito dele poluir lá na China. Então, nós temos aqui a ideia aqui não seria poluir, né? A ideia seria melhorar, despoluir e salvar. Os avanços da tecnologia dos meios de comunicação e dos meios de transportes, né? O Brasil está perdendo nesse quesito aqui, mas nos meios de transportes intensificaram a aproximação. Por quê? Não nem se falar, mas foi ontem, não sou tão velho assim também, né? Estou com 18 anos. Mas eu lembro que estava lá na época lá que eu era criança, criança, eu vou falar a verdade, criança, não era nem adolescente. O pessoal só falava daquele telégrafo escrito, né? Isso é uma máquina de escrever, mandar informações. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu cheguei numa empresa, quando eu passei um fax para a Alemanha, parecia que era aqueles Neandertal vendo fogo, né? Veio um fax da Alemanha, que coisa linda. Eu pensava que um alemão lá, né, tá comendo chucrus, mandou para mim um fax, né, um papel, um documento que está na mão dele. Hoje, você falar isso para uma criança é piada, né? Ela manda uma foto em segundos, está discutindo com o amiguinho lá sobre a prova, ela já bate a foto, manda, outro já está discutindo. Quer dizer, a velocidade da informação é exponencial. Então, os negócios, eles cresceram na mesma proporção. Como consequência, os países passaram a se unir em blocos. Por quê? Aí vem, né, o interesse econômico, aí nós vemos uma série de fatores que envolve o que os Estados Unidos, muitas vezes, ele busca fazer através da guerra, em geral, no mundo se faz através da economia, né? E nós temos o quê? Para se fortalecer dentro dessa nova realidade econômica, ou seja, hoje, quem domina mais a tecnologia, quem domina mais, né, a cultura e toda a parte industrial com valor agregado, né, com valor agregado, é o que realmente consegue ter mais rendimento. Grande aumento das fusões e aquisições de empresas no mundo. Eu dou aula numa faculdade de São Paulo também, lá no Penteado, lá eu dou aula na disciplina de auditoria de risco. Nós tratamos só de fusões, incorporações, cisões, que é realmente a reorganização societária. Isso é um tema hoje que está bombando. É uma empresa aí que não precisa ser nem internacional, elas estão incorporando, o que é mais comum são as incorporações, cisões. E isso está acontecendo muito. Por quê? Porque são negócios. Os negócios são muito ativos, muito rápidos. As demonstrações contábeis se tornaram mais importantes para uma análise competitiva nas decisões de crédito, nas negociações empresariais e nas tomadas de decisões voltadas aos atos de gestão. Ou seja, eu vou até citar mais para frente com mais calma, mas é impossível você administrar aquilo que não pode ser medido. Se não há informação, como pode haver decisão? Então, você vai ter que trazer a cigana lá para ler a mão, ou a bola de cristal, porque informação, ele não é aquela informação filosófica, né? Você fuma um cigarro e fica lá olhando para o papel, falar, eu acho que vale a pena. Não, a questão é uma só. Até já citei uma vez meus alunos, o que eu estava acho que foi o quê? Uns 5, 6 meses atrás, eu estava numa empresa, eles receberam um contrato, que é uma empresa, que um cliente queria fechar um novo contrato, um valor significativo, e a pergunta é, essa empresa dentro, né, das áreas de negócio, esse cliente, ele dá lucro? Vale a pena ou não? Puxa um relatório gerencial na contabilidade que diga todas as receitas, despesas, investimentos, etc. e tal, prazo de recebimento. Não tinha. E o valor era significativo. Passamos lá 8 horas tentando, de uma forma paliativa, conseguir chegar num acordo para que o gestor tomasse uma decisão. E aí chegou na conclusão lá que valia a pena, mas a margem mesmo assim não era tão significativa. Moral da história. Hoje, eu não sei como uma empresa consegue tomar decisões sem números. Muitas vezes, as outras palestras que eu costumo
normalmente ministradas são voltadas a empreendedores, né? Estamos desenvolvendo um portal de empreendedor e tudo mais, falando do sucesso empresarial, o porquê do sucesso, quando ele ocorre, o porquê do fracasso. Eu vou dar uma ênfase no final sobre esse tema, mas um ponto que pega pesado do empresário é a falta de informação. Ele alega que tudo é culpa do além, tudo é culpa, mas ele nunca vê que uma sucessão de erros normalmente levam ao fracasso. Então, isso daí eu digo, é possível, e hoje você vai tomar crédito, você precisa ter uma forma de medir. Você vai liberar fornecimento para algum cliente, ele tem capacidade de pagamento, entre outros fatores, né? Não é só isso que eu estou notando, né, que eu estou dando ênfase. Aqui, vamos ver, vamos seguir a sequência aqui. Até as empresas de capital 100% nacional, né, de alguma maneira, a influência da globalização e também passaram a exigir maior qualificação dos seus contabilistas. O que antes eu tinha lá uma prerrogativa de multinacional, hoje o bicho pegou. Nós vamos entrar em detalhes, nós vamos falar com muito mais elementos e nós vamos ver aonde que o bicho está pegando. Está complicado hoje. Não é uma questão de gosto, preferência, querer ou não querer. Nós estamos falando de normas, de leis. Passem na frente do fórum, está escrito, embora em latim, né, para a gente não conseguir ler mesmo, vai estar escrito lá: a lei não socorre os que dormem. Ou seja, se não é índio, não é incapaz e não é criança, você não tem como alegar esse conhecimento da lei. E, infelizmente, eu convivo com o outro lado, aquelas pessoas que estão sendo apenadas. Não só contador, eu falo de empresas e outras situações. Então, realmente, hoje nós estamos vivendo um momento diferente. É complicado aquele que ainda está olhando para o passado, ainda está vivendo numa realidade que já foi. Hoje é o futuro. Aquilo que eu via lá atrás, eu me sinto hoje, que eu falo, pô, mas que do dia para a noite vislumbrou, né, um novo cenário aí que afetou a vida de todo mundo. E está complicado, né? Não é um cenário gostoso, não. Infelizmente não é. Mas é a realidade, nós estamos aqui só para poder discutir isso. A harmonização das normas contábeis, das demonstrações contábeis, passaram a ser um dos principais fatores para garantir a segurança dessas relações econômicas internacionais. Imagina que um balanço, nós vamos ver daqui a pouco, você tem lá o quê? O patrimônio da empresa. Vamos traduzir a empresa em dinheiro. Quanto é a sua empresa? Quanto que ela tem de bens que ela tem a receber? O que ela deve? Eu quero entender o que é a sua empresa. Agora, você imagina se no mundo nós estamos falando de globalização, de países que eles estão, né, fazendo transações entre si, um está montando lá uma montadora, um compra da outra, um vende, outro vai lá, põe um ponto de venda e vai. É muito rápido. Só que na hora que eles vão entender os números, ele vê que o padrão que ele está adotando é diferente do padrão do outro. Ele não consegue interpretar a norma do outro. Ele não consegue interpretar os números do outro. Uma coisa é falar da língua. Lá está em alemão, lá está em inglês, aqui está em português. Uma coisa é falar o câmbio. Não, vamos lá, põe numa tabelinha, converte pela taxa de câmbio e que vai dar certo. Não, outra coisa são os princípios. Eu estou falando aqui de um parâmetro, eu estou dizendo que eu devo tanto pelo valor com juros e multa não tem, mas juros e correção, vamos dizer assim, de um valor a pagar a longo prazo, ele está dizendo o valor dele, no valor real, no valor presente, quanto que ele deve, embora vá vencer daqui a 2 anos, mas quanto que ele deve hoje. Então, moral da história, nós estamos tendo 2 pesos e 2 medidas. Como que se consegue analisar o outro balanço? Eu não estou dizendo apenas, né, porque a primeira conotação que se dá é bolsa de valores. Como que eu vou investir naquela empresa? É óbvio. Isso daí, a bolsa de valores, ela já está há muito tempo nessa discussão. Por quê? Se você é investidor lá numa empresa nos Estados Unidos ou na Europa, alguém lá de fora vai investir aqui dentro, ele vai ter também que entender como são as demonstrações contábeis, até para que ele possa interpretar se ele deve ou não investir. Só que eu estou indo além, estou falando das relações mesmo de compra, venda, fornecimento, e hoje nós estamos tendo, ou tivemos até um tempo, muita dificuldade.
E o que aconteceu? A globalização, essa velocidade da informação, né? Toda vez que eu quero falar em velocidade da informação, eu falo, pegue o celular. A molecada, principalmente, tem 300 aplicativos, tem coisa que vem do Japão, tem coisa que vem dos Estados Unidos. Se você olhar, você já vê de toda parte do mundo e está em questão de minutos tá no seu aparelho, né? Agora já está a nuvem, você já está conectado aqui ouvindo música, que só Deus sabe aonde, que nuvem que está por aí. Então, moral da história, a contabilidade não foi diferente. E quando eu falo contabilidade, eu estou falando de entregar guias de recolhimento para o governo, fazer incidência tributária, não estou falando. Estou falando em demonstrativos para tomada de decisão e relatórios onde demonstra o patrimônio da empresa. A origem das normas internacionais, então vamos começar a falar um pouco agora do que vigora no Brasil como regra. Para começar, aonde que teve, né, a primeira ou a maior necessidade, não vou entrar lá na história, né, antiga, para falar de contabilidade, vou falar a história mais recente. Quando foi que houve a necessidade de ter assim, uma norma para que evitasse que o investimento fosse às cegas. Isso daqui é muito famoso, qualquer filme que você assiste, para aqueles caras pulando no prédio lá nos Estados Unidos, né? Tem um monte, só nos filmes você vê isso aqui. A crise da Bolsa em Nova York em 29. Então, ó, membros do governo dos Estados Unidos, congressistas, dirigentes, empresários, auditores e outros representantes do mercado se dedicaram à análise das razões para a crise e na concepção de mecanismos para superá-la. Eles chegaram numa situação lá miserável. Agora alguém pergunta, primeiro que as empresas quebraram, porque teve gente que perdeu todo o dinheiro, porque teve gente que investiu e não teve condições de ver que aquela empresa ia se tornar insolvente. Porque alguém pegou o dinheiro de outro, já sabendo que não tinha como pagar, que a empresa dele não teria, né? É um poço sem fundo lá. Isso foi um questionamento, que realmente não existia isso. Aí que alguém acordou, falou, bom, peraí, então, já que nós quebramos, os Estados Unidos é mestre nisso, é inacreditável, mas eles têm um dom para isso, né? Já que nós arrebentamos a boca do balão, vamos aprender agora como evitar isso. Aí nós tivemos, né, começou a partir desse momento, um dos motivos, vamos dizer assim, foi realmente a quebra lá da Bolsa. A origem das normas aqui, dentre as medidas imaginadas e implantadas, estava um reposicionamento relativo à regulação, hein? Regulamento, normas, né? Regulamentação. A regulação governamental e a normatização contábil voltada para o preparo da auditoria de demonstrações contábeis. Fala-se a palavra auditoria porque nós estamos falando de bolsa de valores, então eles queriam que alguém atestasse a veracidade dos números. É óbvio que quem fez foi um contador, e para quem ele fez foi um empresário. Eu sempre digo, todas as quebras que nós temos aí, esses escândalos que nós temos visto aí no mundo, nos Estados Unidos principalmente, envolve contadores, auditores, advogados, órgãos reguladores, gestores, envolve todo mundo, e mesmo assim nós temos ainda ocorrência desse tipo de coisa. Então alguém está comendo bola, ou é literalmente má fé, falta de idoneidade, falta de ética, mas mesmo tendo má fé, falta de idoneidade ou de ética, se nós tivéssemos normas consistentes e visíveis, alguém estaria vendo. Ok? Uma pessoa está saindo na rua com uma algemada, peraí, está fugindo, porque alguém sai correndo algemado nem está fugindo. Aí se você não enxerga a algema, você não vai saber que ele realmente é um fugitivo, né? Então nós temos o que aqui? Que surgiram diversos órgãos, né, reguladores internacionais. Em 73 foi criado o IASC, que aqui é o International Account Standard Committee. Esse IASC, olha só em 73, gente, não é falar que nós tivemos um órgão, né, os primeiros órgãos internacionais que emitiram normas para buscar a harmonização internacional. Nós tivemos esse órgão aqui chamado IASC, ele fica na Inglaterra e ele emite as normas internacionais, ou seja, normas que, segundo, né, a pretensão inicial deles era que fosse adotada por todos os países. Não é uma norma feita para um país, é uma norma
que foi feita com a intenção de ser adotada para vários países. Ele emitia esse IAS, que é o quê? Esse organismo, né, que gerou normas contábeis internacionais, que realmente são voltados aqui ao IASC. Ele gerava essas normas aqui, que até 2001 eles ainda estavam sendo geradas com esse padrão, né? São padrões, normas internacionais que na Europa praticamente eram utilizadas, na União Europeia. Fiz uma síntese aqui para vocês, mas vou tentar manter o ritmo. Aí nós tivemos o quê? Quando eu estava sentado lá no banco, lá no assento da faculdade, o professor falava assim para mim: olha, um dia vai chegar no Brasil a harmonização dos padrões internacionais, o que é contabilidade internacional vai ser contabilidade brasileira. E nós temos praticamente dois modelos, esse do IASC, que é um padrão internacional, e nós temos um padrão, que eu vou citar daqui a pouco com mais calma, o dos Estados Unidos, que é de um órgão lá chamado FASB, o famoso SGAP. Também vamos falar daqui a pouco com mais calma. E, na época, quando se falava qual padrão que o Brasil ia adotar, era consenso que iria ser o SGAP, do FASB, que é o órgão americano, que é até interessante, né? Lá nos Estados Unidos, para ter uma normalização, um órgão que emitisse normas para os Estados Unidos, criou o FASB em 73. Na União Europeia, eles criaram também em 73 o IASC. Por quê? Eles não queriam adotar internacionalmente uma norma que fosse uma norma específica de um único país. Isso não vai tirar o mérito de toda a conceituação técnica e vantagens que tem, né, a norma OSGAP. Mas a concepção é diferente. Nós tivemos aqui esse órgão IASC, que é um comitê, né, na verdade. Ele, em 2001, ele criou, né, na verdade, ele se reestruturou, mas ainda existe o IASC. Ele criou o IASB. E nós vamos ver daqui a pouco um demonstrativo para vocês entenderem com mais calma. Esse é o órgão que emite as normas, chamadas normas IFRS. Então nós começamos lá com o IASC, lá em 73, emitia as IAS, aí nós passamos, em 2001 ele criou aqui uma fundação, e ele criou esse IASB só para emitir uma outra padronização de normas internacionais, ou seja, uma outra padronização mais avançada, melhorada, mas dentro da mesma concepção. E que hoje nós temos contato com eles aqui, quando eles vêm para o Brasil, eles também estão na Inglaterra, né? Quando eles vêm para o Brasil para passar as normas, principalmente para as pequenas e médias empresas, eu tenho feito essa ponte pelo Estado de São Paulo com mais alguns profissionais, pelo Conselho Regional de Contabilidade. Mas vamos entrar um pouco nesses detalhes. Interessante, só para citar, que no Brasil, somente em 76, é que foi regulado no Brasil também a necessidade ou obrigatoriedade de uma padronização contábil. E nós tivemos também o padrão contábil nacional nessa época, que fazia parte, né, um pedaço da Lei 6.404, que é a Lei das SAs. Não só para as sociedades anônimas, mas para todas as empresas de capital fechado, e as limitadas da vida, ou SA de capital fechado, deveriam adotar também o mesmo padrão contábil, tanto que depois vamos falar um pouco sobre o aspecto tributário disso. Interessante aqui é que, se vocês pegarem o contrato social de uma empresa, ele tem cláusula nele que diz que a empresa irá adotar o padrão contábil financeiro, tem uma cláusula própria que fala que seguirá as normas da Lei 6.404 quanto às demonstrações. Na falta de, considera como sendo também. Então isso daqui é uma regra, vamos dizer assim. Só que é interessante, porque em 76, quando instaurou-se, implantou-se um padrão contábil no Brasil, adivinha qual modelo que eles seguiram? É que seguiu o modelo, o Brasil não criou, né? O padrão brasileiro interno do Brasil copiou ou do internacional ou do americano, que são os dois que estavam disponíveis ali. Qual que vocês acham que eles copiaram? O americano ou o internacional? O americano. Então, quem fazia o SGAP, conversão do balanço brasileiro, para
a bolsa para os Estados Unidos no SGAP, e notar que o padrão do Brasil, tirando a conversão da taxa da moeda e a língua, né, é muito parecido os conceitos, porque realmente ele foi estruturado em cima do SGAP. E nós tivemos aqui, só faço menção, então aqui, depois se alguém quiser fazer contato com a gente, no final tem um e-mail, eu posso depois mandar essa apresentação em PDF para vocês, tá? Nós temos aqui esse órgão, né, que é como se fosse uma bolsa de valores internacional, o IOSCO, e ele também foi fundado aqui em 83. Atualmente ele já determinou que o padrão internacional não é mais o SGAP, devido a uma série de pequenos problemas que nós tivemos lá nos Estados Unidos, né, que não são pequenos, e que ele realmente instituiu que o padrão SGAP se tornasse o padrão internacional. E determinou, né, que os Estados Unidos deveria também adotar o padrão internacional. Isso é uma briga ainda, vamos ver que fim que vai dar. Então, resumindo, o SGAP, essas normas devem ser seguidas por todas as empresas, incluindo as de outros países que quiserem negociar suas ações e títulos na Bolsa de Valores em território norte-americano. Hoje, no território norte-americano, é o SGAP, por mais que o IOSCO tenha determinado que deveria aceitar também pelo padrão internacional. Até onde eu sei, eles deveriam estar aceitando. Aqui tem um tipo de um gráfico para vocês, só para vocês entenderem, até para ficar mais fácil o entendimento, que esse órgão IASC, que dita essas normas aqui, FRS, ele criou o IASB somente para cuidar das normas. Ele tem aqui um conselho consultivo, e esse órgão aqui chamado IASB, que cuida das normas que o Brasil utiliza, esse órgão está na Inglaterra. Ele tem aqui também um conselho e tem um outro também aqui, um comitê para interpretação dessas normas. E hoje ele edita essas normas de FRS. É muito comum falar que o IASB, né, é o órgão que cuida das normas de FRS, só que ele foi feito para isso mesmo, porque ele é subsidiado pelo IASC. Os palavrões que tem que saber. Aqui, para vocês terem uma visão, o padrão internacional de contabilidade, não o SGAP, a norma internacional, aonde ela já foi adotada. O IFRS, tudo que está em verde, já adotou o padrão IFRS. O que está em azul ainda usa o padrão dele, né? Normalmente, algum criou o padrão próprio, mas olha aqui, Estados Unidos. Teria de 2009 a 2014 para adotar o padrão IFRS, vai ter uma interrogação, vamos ver o que vai dar. Ele vai estar relutando muito sobre isso, né? Ver se mais algum aqui também, que está aqui, o Japão também está brigando, mas você vê que, no geral, já houve uma adoção aqui por boa parte dos países mundiais. Algumas palavras, só para vocês terem aí, né, que a estrutura das normas de contabilidade IFRS, antes de criar o IASB, o IASC emitia as IAS. O que? São as normas, como se procede para cada grupo do balanço, como que deve ser feito, deve ser tratado. Ele emitia essas IAS. Agora, com o advento do IASB, ele passou a emitir as mais recentes agora, né, chamadas IFRS. Então, a IFRS ela tem 5 tipos de pronunciamento. O framework, que vocês ouviram essa palavra, eu pensei que não é técnico a palestra, mas ela tem algumas palavras que é interessante vocês terem guardado. Aqui, normalmente, é a intenção, né? Quando sai uma norma, qual foi a base técnica, qual foi a intenção dela. É como se fosse uma estrutura conceitual dela, para evitar que amanhã a interpretação dela seja distorcida. Aqui nós temos as IAS, que são as interpretações mais antigas das normas internacionais. Aqui o IFRS, aqui não é a interpretação, que são as normas internacionais mais antigas. Aqui são as atuais, são chamadas IFRS. Aqui, que é o comitê, né, que interpreta, né, interpretava as normas mais antigas, que hoje praticamente é esse IFRIC aqui, que é esse comitê que interpreta as normas atuais. Então são siglas que você pode estar vendo com o tempo aí, lembrar então dessas definições. Framework é a base teórica, a IAS eram as normas emitidas antes de ter o IFRS, a SIC, né, que seria a interpretação dessas normas antigas, e atualmente nós temos o IFRIC, que é a interpretação das normas novas, esse comitê que trabalha
em discutir, né, a melhoria dessas normas. Aí nós tivemos o que no Brasil? Chegou quicando aqui. Nós tivemos aqui no Brasil a necessidade de trazer essa norma internacional, porque eu vou citar daqui a pouco algumas particularidades, que ela veio por lei, que ela chegou, cumpra-se e adote a norma internacional. Vou entrar nesses detalhes. Só que houve a necessidade do quê? Como que eu vou trazer uma norma internacional para o Brasil? Primeiro, ela está em inglês. Segundo, ela tem que ser interpretada. Será que está escrito lá? Está exatamente igual ao que vai ser aqui? Nós usávamos um padrão que era fundamentado no SGAP. De repente, nós estamos tendo um padrão que é diferente, conceitualmente muito diferente. E como que eu faço? Bom, então, criou-se, olha só, a norma, vocês vão ver daqui a pouco, ela chegou obrigatoriamente no Brasil a partir de janeiro de 2008. Em 2005, já tomaram o cuidado de criar um grupo de trabalho para poder pegar as normas do jeito que elas estão lá na Inglaterra, o FRS, e trazer para o Brasil para preparar uma tradução e uma customização. Então, vocês imaginam que essa norma, no padrão oficial, o padrão original, ela está em 3.000 folhas de papel A4. Vamos fazer uma adoção da norma com tudo que manda ser feito. Está escrito em 3.000 folhas de papel A4. O que aconteceu nessa época? O IBRACON, que também não é um órgão governamental, ele é um grupo também que dá apoio à área da auditoria, ao Conselho Federal. O que ele fez? Ele fez a tradução literal. Então, está de trás para frente, doideira. Então, ele só foi lá e traduziu. Você lia, se você não entendesse muito da mortadela, você ia ler lá e ficar boiando também. Fala, pô, não entendi ainda. Essa tradução foi entregue para esse comitê aqui, que foi criado. A função dele era, vamos falar o português, passar todas essas normas em seções, em capítulos, e editar uma padronização que todos os órgãos pudessem transformar em lei. Porque chegou uma tradução, e aquilo tem que ser copiado dentro de uma lei, de uma norma, de uma resolução, para que todo mundo utilize. Os órgãos, vamos supor, Conselho Federal, CVM, SUSEP, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, eles não tinham condições, estrutura para fazer uma interpretação. E aí nós voltávamos a ser o Brasil de antes. O Brasil evoluiu em alguns pontos, que dá vontade de morrer, que ele não evolui politicamente, né, socialmente, aí por consequência ele vai evoluir economicamente. Mas nós vemos o quê? Que nesse tópico foi fantástico. O Brasil, na área de arrecadação, na área de padronização e norma, ele é top de linha. Tanto que fez o quê? Criou um comitê fora, para que a SUSEP não fale uma linha, embora ela tenha particularidade delas, que é voltada à área de seguridade. Para que o Banco Central não fale outro idioma, embora ele tenha as particularidades dele, que é voltada à área de bancos. Para que a CVM não fale outro idioma, vamos criar um comitê onde senta todo mundo, e nós vamos fazer um trabalho de interpretação em conjunto. O que fale para aí com cada um com suas particularidades, mas discutido nesse comitê, e nós vamos emitir normas chamadas CPC, não é o Comitê de Processamento Contábeis. Então, são as normas emitidas pela tradução das 3.000 folhas por capítulo, né? Cada assunto vai gerar um CPC. E eles fizeram esse trabalho. E olha que interessante, quais foram os órgãos que estavam envolvidos nesse trabalho. Você tinha a Brasca, que era a Associação Brasileira de Capital Aberto, o Conselho Federal de Contabilidade, que é o protagonista principal, né, dele, o IBRACON, voltado à parte dos auditores, dando suporte, já que ele traduziu mesmo tudo, né? A Bovespa, no caso aqui, a Bolsa de Valores aqui, olha que interessante, FIPECAP. Por que trouxeram os acadêmicos para dentro desse comitê? Porque justamente a FIPECAP que faz, né, os acadêmicos aí da elite aí, o que acontece? Eles que fazem a interpretação e editam os manuais, os livros aí, né? E moral da história, imagina você ter uma interpretação acadêmica diferente daquilo que cada órgão fez. Então, eles estão lá dentro. Tanto que os CPCs são editados, tem um conteúdo didático muito bom até. Então, colocamos lá os acadêmicos e também a APIMEC, que é a Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais. Você não tem aqui dentro uma figura, que até então não se falava de norma contábil no país sem falar dessa figura. Quem que é essa figura que nos aterroriza? A Receita Federal.
Receita Federal não participou da brincadeira. Fizeram lá a festinha e não convidaram ela para participar. Isso foi, eu acho que o maior avanço que o Brasil teve. Só que nós estamos pagando agora o preço, porque ainda vai um tempo ainda para a gente resolver esse problema. Eu vou citar daqui a pouco também com mais detalhe. Moral da história, temos esse comitê, o que ele emite como as normas que ele está lá traduzindo, que ele está customizando, emitindo os CPCs, não tem valor legal nenhum. Só terá, se esses órgãos, aqui no caso o Conselho Federal, CVM, né? A Receita Federal não quis nem chegar perto, né? A Receita Federal, a única matéria que ela publicou dizendo que ela não aceita depreciação, coisa assim, que não, sem pé, sem cabeça, né? Ela não aceita, e vai ser difícil aceitar a curto prazo, mas nós tivemos o quê? CVM,